E a frase que eu falava, não é questão de se, mas quando vai dar certo. Então não era, para mim, na desenvolvimento da Monetize, eu não tinha uma mentalidade de será que vai dar certo esse projeto quando eu concluir ele? Não, a mentalidade era quando ele vai dar certo, quando eu vou falar ele deu certo. Cara, eu como programador, e eu acredito que muitos programadores têm isso em si, eu sempre quis criar alguma coisa que eu tivesse orgulho do que eu fiz. Falar, porra, eu criei isso, sabe? E eu acho que todos os programadores têm essa vontade, né? De criar uma coisa, falar, cara, eu criei, não é só o dinheiro. Claro que o dinheiro todo mundo quer, é bom pra caralho, e não tem problema querer. Mas a gente tem, como programador, gostar de criar as coisas. E a Monetize, quando eu vi essa oportunidade que um amigo meu deu ideia, eu falei, cara, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu quero. Só que eu comecei a Monetize a desenvolver ela em 2013, em 2015 ela foi ao ar, e eu continuei trabalhando em outra empresa até 2016. Então, assim, desde o início do meu projeto até a Monetize conseguir pagar o salário que eu ganhava na outra empresa, levou 3 anos, trabalhando em 2 empresas ao mesmo tempo, que é o que eu falei, que eu trabalhava em média de 18 horas por dia, sem exagero. E então, assim, o brilho nos meus olhos foi entender o ecossistema da Monetize, entender o que a Monetize podia proporcionar para o mercado, poderia ajudar outras pessoas em ter uma renda extra, outras pessoas a aumentar as vendas dela, até os próprios funcionários, sempre foquei muito isso, em que eu podia ajudar nos meus funcionários, ser uma empresa boa para se trabalhar. Então eu via isso e falava, cara, isso daí eu acho que se eu fizer certo, se eu tiver foco e fizer com garra, isso vai mudar não só a minha vida, mas de muita gente. Então eu acho que eu tenho que focar nisso e eu sei que vai dar certo. E a frase que eu falava, não é questão de se, mas quando vai dar certo. Então não era, para mim, na desenvolvimento da Monetize, eu não tinha uma mentalidade de será que vai dar certo esse projeto quando eu concluir ele? Não, a mentalidade era quando ele vai dar certo, quando eu vou falar ele deu certo. Porque der certo ele ia. Um dia isso ia acontecer. Isso estava claro na minha mente. Eu só não sabia quando. Mas não era se, era quando. E quando eu concluí que realmente ele deu certo, eu fiz a tatuagem dessa frase com a logomarca da empresa. Logomarca da Monetize. E a frase, não é questão de se, mas quando. Porque foi quando eu vi que deu certo. Então, assim, o dia D foi esse, quando eu vi todo o projeto e falei, cara, eu acho que isso tem filho, eu acho que isso dá certo, eu vou focar nisso. Mas esse foi o dia D. Mas não foi da virada. Foi a virada foi 3 anos depois. A virada, você acha que a virada pode ter sido na hora que você comprou a empresa que você trabalhava? Não. Já tinha sido antes? Já. Eu acho que a virada foi quando a Monetize conseguiu pagar o salário que eu tinha na empresa que eu trabalhava. Entendi. Porque aí a Monetize era uma criação minha, dos meus sócios, eu tenho mais 2 sócios que me ajudaram, mas era uma criação minha. Eu estava ali, eu que desenvolvi ela. E ela estava pagando meu próprio salário. Eu nunca tinha tido isso. Entendeu? Tentei outra empresa e nunca deu certo. Aí essa deu, estava dando e estava pagando meu salário, sustentando a minha casa. Esse foi o dia que eu falei, cara, eu posso sair da empresa que eu tô, porque ela consegue saudavelmente pagar meu salário. Isso eu fiz com a Monetize. Só vai pagar meu salário quando esse dinheiro realmente sobrar e ainda ter caixa para guardar para ela. Então não é sobrou, vamos para o meu salário. Meu salário na época eu postei abrir que era R$7.000. Não é quando ela tiver R$7.000 de lucro eu pego para mim, não. Ela tinha que ter bem mais de 7 para poder me pagar 7. Porque eu ia ser mais um funcionário embaixo dela e ela ainda tem que continuar dando lucro. Quando ela fez isso, eu falei, cara, deu certo. Eu acho que tem 2 sacadas muito legais para quem está assistindo a gente, porque eu imagino que tem muita gente que está iniciando uma nova jornada, né, no empreendedorismo. Às vezes a pessoa trabalha já em algum lugar, ou ela, às vezes ela tem funcionário público, alguma coisa, e está querendo uma certa liberdade, que a gente que está aqui sabe que não é bem essa liberdade que o pessoal acha que é, né? Cara, dá para ter liberdade. Depois que concluir, eu vou te falar sobre a liberdade de empreender. Mas, enfim, tem muita gente aí que está iniciando a jornada, e eu acho que tem 2 sacadas muito legais aqui. Uma é que dá para você conciliar, claro, vai ter que trabalhar mais no início, mas dá para você conciliar aquilo que é o seu ganha-pão hoje com uma nova ideia, um novo projeto, um novo negócio que você está querendo rodar ali. E a segunda é o seguinte, as finanças da sua empresa não são suas finanças. Esse é um erro gigantesco que grande parte de quem está empreendendo pela primeira vez acaba cometendo. A empresa faturou R$10.000, sobrou 5 no caixa. Nossa, que beleza, vou gastar os 5.
E é um erro muito grande, né? Então, acho que é uma sacada muito legal. Mostrar saldo da empresa, extrato da empresa, falar quanto que eu ganho por mês. Você não ganha nada, fala, não estou vendo o seu, isso daí está CNPJ, não está CPF. Tem que entender isso também, isso daí é importante demais.